Fala Próspera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prosperando na América. E hoje nós estamos aqui com uma presença mega ilustre. Mas antes disso, eu quero te pedir para você aqui clicar aqui embaixo, deixar o seu like, deixe o seu comentário também durante essa apresentação, mande perguntas, tá bom? Que a gente vai te ajudar com as dúvidas que você tiver durante esse episódio aqui de hoje. E também tem um link aqui na descrição do nosso patrocinador oficial, que hoje é a Volt Solar. Se você conhece alguém que deseja trabalhar, que deseja prosperar, de repente, na indústria, trabalhando no mercado de energia solar, clica no link que está na descrição e faz uma aplicação que a Volt Solar está procurando pessoas que desejam prosperar nos Estados Unidos trabalhando. Ela oferece todo o treinamento, você não precisa ter experiência em inglês, não precisa ter não precisa ter experiência nenhuma, na verdade, ela vai te ensinar do zero ao avançado para você poder trabalhar nessa indústria, ok? Então agora, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui essa convidada mega especial. Eu vou aqui falar para vocês quem é ela, gente. O nome dela é Paula Rosa, ela é empresária na área de seguros, em geral, tá? Todo tipo de seguro, com mais de 25 anos de experiência no ramo aqui nos Estados Unidos. É na área de construção, reformas, investimentos imobiliários. Ela é proprietária da companhia RM Homes. Atuou em várias companhias renomadas, tais como Allstate, State Farm, Progressive, entre várias outras, o que trouxe uma ampla experiência nesse segmento de seguros. Ela é líder e atuante na comunidade brasileira, onde patrocina algumas instituições brasileiras e americanas. Seja muito bem-vinda, Paula Rosa. Obrigada, muito obrigada por me ter aqui. Eu sempre estou aí aberta nessas participações, trazer informação, né, para a nossa comunidade. Então, muito obrigada mesmo. Que legal, Paula, que legal. A gente se conheceu em Harvard, né? Você estava palestrando em Harvard. Que legal, que legal. Quero que você Foi bem legal aquela experiência, né? Muito legal, muito legal. E assim, eu quero que você comece do início. Como que foi a tua história? Como que você chegou aqui nos Estados Unidos? Como que você começou no seguro? Deixa o pessoal saber aí. Bom, bem longa, né? Igual você falou aí, tem 25 anos só no seguro. Uhum. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 12 anos de idade. Então, vim com meus pais, né? E fui para a escola, middle school, high school, fui para o college, tudo lá em Connecticut. Então, Legal. por isso que lá, quando eu estava no meu ambiente, Uhum. né? Quando a gente se conheceu lá em Boston. Então, isso tudo em Connecticut, que fica ali um estado do lado de Nova York, e Danbury, Connecticut. Uhum. Ali eu comecei a atuar nessa área de seguros, eu tinha uns 17 anos de idade. Eu sempre tive aquela mente empreendedora. Tá. Então, desde pequena, eu sempre soube que eu ia entrar em algo, mas que eu teria o meu próprio negócio. Então, isso assim, desde lá do Brasil, quando eu era pequena, eu já pensava nisso. Você via alguém, seu pai, seus avós, quem que era? Eu acho que essa influência vem muito da família inteira. Uhum. Todos os empreendedores. Eu até falei outro dia que foi Dia das Mães e eu participei de um podcast também. E aí, falando nisso, eu falei, olha, eu tive essa natureza minha empreendedora, eu vou dizer que da minha avó. Começou tudo com a minha avó materna. Ela foi aqui, quebrou muitas barreiras e ela pôde mudar as coisas na vida dela. E eu acho que isso, a minha mãe viu isso. A minha mãe sempre me criou, eu e o meu irmão mais velho, dessa forma. De, tipo assim, você luta, você tem um sonho, você foca naquilo, que não tem nada que você não possa ter. Legal. Então, esse sempre foi o modo que minha mãe criou a gente, que ela cria até hoje, né? E a minha avó, por parte de pai, ela era uma mulher que me ensinou muitas coisas também, ensinou a minha mãe. E essas 3 mulheres foram, assim, valiosas na minha vida. Uau. Né? E agora eu tô passando tudo pra minha filhinha, que tem 4 aninhos. Que lindo. Essa, então, acho que nem sei onde ela vai muito além. Ela vai pegar já o patamar seu acima da sua avó e da sua mãe. Aquela ali já tá pegando, já tá ultrapassando eu. Com 4 aninhos, eles já começam, né, a mostrar a personalidade. Sim. Tô vendo que aquela ali é mais forte do que eu. Que legal, que legal. Que isso me deixa bem feliz. Então, para mim, foi só uma questão de procurar o que seria bom, vantajoso e que me traria felicidade naquela área. Eu, antes de trabalhar com seguro, eu trabalhava numa clínica de gastroenterologistas, né? Lá em Danbury, uma clínica até muito grande, que eles estão lá até hoje. E eu comecei ali no fichário, sabe? Part-time, então era depois da escola. Foi até o meu professor na high school que me arranjou aquele trabalho. Que legal. Era uma aula no high school que você ganhava crédito já para o college, né? Na universidade, por você trabalhar, ter um trabalho.
Então, eu até saía mais cedo da escola. Aí eu comecei a trabalhar ali, dentro de 1 ano e meio eu subi de uma certa forma, que chegou uma hora onde eu trabalhava já lado a lado com os médicos, fazendo todos os procedimentos, marcando os procedimentos de colonoscopia e endoscopia no hospital. Uhum. Porque a vantagem também, porque eu tinha o português e tinha o espanhol e o inglês. Sim, Isso é tinha sempre 3 uma vantagem idiomas. enorme. Uhum. Eu vim aprender o espanhol lá em Canérica, né? Porque lá Tá. tem muitos hispanos, a gente fala muito lá espanhol. E nessa época tinha bastante brasileiro lá já? Tinha muito brasileiro. Tá. Assim, vou dizer que na minha época devia ter, assim, vamos colocar aí, uns 1.000, 2.000 só. É pouco, né? É pouco. A gente achava muito, mas é. Todo mundo se conhecia É porque é naquela uma época. bolha, né? Todo mundo se Tá. conhecia. Hoje em dia a gente nem conhece mais ninguém lá, de tantos que tem. Mas assim, tinha uma galera lá já, e aí tinha a comunidade hispana, tem a comunidade portuguesa lá, que é muito grande, na cidade de Denbury. E eu lembro que o médico, ele chegou para mim, um dos donos, são 2 donos da clínica que eram, um já faleceu. Ele chegou para mim e falou: Paula, olha, você daqui a pouco já está indo para o high school, para a universidade, e a gente gostaria de oferecer os seus estudos. A gente paga o teu estudo Uau! para você, né, seguir com essa carreira. Eu pensei, opa, não era para mim. Eu sabia que ser médica não era algo que eu gostaria de ter um dia. Você já identificou na cara, não é pra mim isso aí? Não Você nem era. pensou nada? Não, eu cheguei assim, foram 6 meses, porque eu tinha Ah, ok. um amigo meu que ele era dono de uma agência de seguros e ele já estava no meu ouvido. Ele Ah, precisava de alguém que falasse inglês, português e, claro, era sempre vantagem falar o espanhol. Então, ele sempre me oferecendo, ele fala, vem trabalhar comigo, olha o mundo de seguros. tá. E ele falou comigo, todas as vantagens e eu falei, bem interessante. Só que foram 6 meses para eu realmente decidir que era isso que eu queria. Legal. Eu tinha que me ver fazendo aquilo todos os dias, né? Sim, E eu tinha importantíssimo. que ver se era esse o futuro que eu gostaria de ter. E médico eu sabia que eu não queria ser. Então, porque Uhum. assim, eu estava trabalhando ali na clínica, qual que era o negócio? Era ter a minha clínica. E eu vi que não era aquilo para mim, porque eu só via todo mundo reclamando. Quem Uhum. trabalhava lá só reclamava o dia inteiro. Você já E tinha os visão empreendedora, né? médicos, Não queria ser médica, os mesmo eles pagando. médicos, você doa. Ser médico, Doa. você É, doa a sua vida 100%. Então, sim, você esquece da tua família. A tua família vem em segundo. Tudo vem em segundo lugar. Então, aquilo não era para mim. Eles tá. trabalham muito. Sim. Então, isso eu sabia que realmente não era. E aí, quando eu vi esse meu amigo com uma agência de seguros, ele tinha uma casa maravilhosa, ele vivia viajando, ele tinha 3 Uhum. carros parados na garagem. Eu falei, essa vida é a que eu tô buscando. Eu consigo me ver viajando, com uma casa linda, vários carros. E aí Muito eu falei, bom. eu gostei. Às vezes é E muito foi legal, né? Às isso. vezes a pessoa tem dúvida assim, né? Qual que é meu propósito? Às vezes você não precisa saber onde você quer ir, mas sabendo onde você não quer, Exato, foi já te isso pra ajuda mim. muito. Foi isso pra mim. Que legal. Eu realmente, assim, aí entrei, aí decidi, né, pedir conta lá da clínica, fui trabalhar com seguro. Os primeiros 2 anos foi realmente assim, ok, eu ia trabalhar, eu era muito nova, né, tinha 17, aos 17 anos. 19. Então, assim, eu estava interessada em vir para a Flórida de férias, então fazia o meu salário, né, Uhum. o paycheck no final da semana, pegava aquele dinheiro e vinha para cá. Se bem que eu já era investidora também, eu já comprei a minha primeira casa de 3 famílias, que lá em Canérica é muito Sim, comum, né? comum. Uhum. Cada andar tinha um apartamento. Eu comprei com 19 anos de idade. Uau! É a minha primeira casa. E aí, qual que foi o meu pensamento? Porque eu tinha aquele dinheiro, eu morava na minha mãe ainda, e minha mãe sempre falou, Paula, aqui você tem tudo pago. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você só assim, quando você quiser um carro novo, aí o problema é teu. Ela me deu um Uhum. carro velho. E Mas ela ela te falou, deu o um dia carro que ainda. você quiser um carro novo, aí você tem que Legal. arcar com os custos. Celular, minha mãe também, ela me deu um celularzinho velho que ela passou para mim, mas eu que tinha que pagar o Os celular planos. mensal. Aham. Eram as 2 coisas que eu tinha que pagar em casa. Então, eu também, logo nova, eu sempre gostei de carro. Aí, eu logo comprei um carro zero. Mas, porque eu sempre gostei. Isso é uma coisa que eu gosto até hoje, gosto bastante de carro. Que legal. Então, assim, eu falei, você quer saber? Eu vou continuar morando em casa, eu alugo os 3 apartamentos, faço de mais dinheiro ainda. E assim foi. Aí eu vinha muito aqui de férias para Flórida, foi onde eu me apaixonei pela Flórida. A primeira vez que eu vim, estava para fazer 16 anos de idade. Vim com Uhum. as minhas amigas no Spring Break, em Uhum. março, e me apaixonei. Eu falei, é aqui que eu quero morar um dia. Um Legal. dia eu vou mudar para Flórida. E aí ficou aquela sementinha ali plantada. Naqueles 2 anos, né, trabalhando com seguro, foi onde eu realmente vi que aquilo era o meu propósito. Eu gostava do que eu estava fazendo. Claro que teve uma virada de chave, que aconteceu alguma vez, que eu realmente fui para casa e falei, peraí, eu tenho que começar a levar isso a sério ou não, Uhum. né? Mas eu sempre gostei de me doar, de ajudar. Eu desde o Brasil, eu sempre fazia parte da igreja. Então, eu sempre estava fazendo boas ações. Eu lembro Legal. que a gente ia em asilo para cantar para velhinhos.
Eu cantava na igreja, eu fazia de tudo, eu sempre gostava. Eu lembro que até tinha uma. Eu juntei com os meus amigos, assim, da minha rua, do meu bairro, e a gente criou, tipo, uma ONG, Protetores dos Animais. Aí os meninos saíam de bicicleta, a gente ia em pé atrás daquele negocinho no pneu da bicicleta, Sim, a gente ia em pé e a gente rodava o bairro todo procurando animalzinho sim. que precisava de ajuda. Eu acho que no Brasil se chama de garupa. Eu acho que é É. isso, não sei. Só que a gente ia em pé ali atrás, não Sim. é? E aí a gente era os protetores Que dos legal, animais. que legal. Então, assim, eu sempre gostei de ajudar. E eu, até hoje, eu vejo que seguro totalmente casou comigo. Eu não saio, eu até brinco. Se eu ganhar loteria, eu continuo com a minha Que agência. legal. Eu gosto de ajudar e eu vejo isso. Você encontrou sua paixão, né? Encontrei. Eu desde quando eu. Depois daqueles 2 anos, o que eu faço, eu gosto de realmente estar ajudando alguém com a informação que eu tenho. Eu Uhum. tenho tantos clientes hoje em dia que são médicos, são advogados, que você pensa, poxa, essas pessoas sabem de tudo, né? São super inteligentes. Só que às vezes eles não sabem de como funciona uma simples pólice de seguro de carro. Uhum. Como que a cobertura funciona, cada coberturazinha, para que que existe. Então, assim, depois daqueles 2 anos, e é o que eu carrego até hoje, que é o porquê, quando eu abri a minha agência, o meu diferenciado, né, diferenciado de uma outra agência de seguros, que a agência de seguros tem toda esquina. Bastante. Tem bastante. Todos nós representamos as mesmas companhias, então você tem que ter realmente algo diferente. Uhum. Se a pessoa faz o seguro comigo, eu realmente cuido daquela pessoa. Eu quero que ela entenda tudo que ela paga, cada centavo que ela paga todo mês, eu quero que ela entenda por que que ela está pagando aquilo. Porque na hora que ela mais precisa, se a pessoa tem um acidente, ela sabe exatamente o que ela tem. Ela não tem que ligar para o agente, que é o que eu escuto todos os dias nas apresentações que eu faço. Uhum. A pessoa entrar num acidente, aí agora o carro tem que ir para o conserto e ficar 2 semanas no conserto. Aí ela liga para o agente, primeiro que a maioria dos agentes eu escuto que eles desligam o telefone na cara e falam, se vira, é praticamente isso que Nossa. acontece. Eu faço essas apresentações, eu escuto muito isso. É, eles mandam a pessoa ligar direto para a companhia. Que realmente, as companhias de seguro falam isso pra gente. Só que, gente, se alguém chega aqui, ela às vezes não fala inglês ou não fala o suficiente, você tem que ajudar. Você é o Sim, agente. exato. Você é o representante dela. E é nessa hora que eu quero ajudar. E aí eu escuto muita gente falar, Paula, eu liguei lá no meu agente e agora meu carro vai consertar por 2 semanas. Eu fui descobrir que eu não tenho aluguel de carro. Hum. E eu pedi para ter um seguro total. E Então, a às pessoa vezes, depende do carro para trabalhar. isso é muito difícil escutar isso. Acho que por isso, assim, a pessoa tem que entender exatamente o tipo de cobertura que ela tem. É, isso é primordial, né? Então, passar informação. Eu entendo dessa parte de seguro, então é isso que eu posso passar para todo mundo. Que E aí eu acho legal. que o dinheiro vem, isso vem. Vem Vem junto disso, naturalmente, né? É naturalmente. natural. Agora, o que eu vejo muita gente é a preocupação de fazer dinheiro e esquece do resto. E aí você não está fazendo um favor a ninguém, né? Nem a si próprio. Eu não entendo nem como é que as pessoas têm licença até hoje assim, Exato, né? Nesse, exatamente. nesse estilo de trabalho. Não entendo como consegue clientes, né? Porque, tipo assim, hoje, É. imagina, o tempo todo que você tem de seguro ajudando tantas Uhum. pessoas, eu acho que você não precisa nem de marketing, né? Só a indicação que você tem, já deve já, né, ter. A gente é muito de indicação. É. Eu cresci aqui na Flórida, então quando eu resolvi mudar para a Flórida e abrir a minha agência, eu abri a agência assim, sem saber conhecer uma pessoa na Flórida. Então eu vim com a cara e coragem, foi realmente uma vontade de morar na Flórida. Eu pedi conta de onde eu estava trabalhando e mudei para a Flórida e abri minha agência naquela primeira semana. E eu fui de um cliente a dois, e a três, a quatro. Foi assim, cresci dessa forma. E essa transição levou tempo de você falar, ó, você veio pra cá com 16 anos, né? Falou, vou morar aqui, gostei Não, não, daqui. não. Aqui na Flórida foi 15 anos atrás. Já. Foi em 2010 que eu mudei. Então, eu trabalhei em Connecticut por 10 anos. Ficou 10 anos em lá. Fiquei Você trabalhando profetizou lá. no início, mas ficou 10 anos lá. Então, foi com Legal. o quê? 27 que eu mudei para Flórida. Que legal. Eu trabalhei lá, já trabalhei para Allstate, State Farm, trabalhei para várias companhias, Uau. várias. Então, já vi de tudo um pouquinho. Já trabalhei para a companhia que vende só seguro de vida. Sim. Então, eu já tive a minha época de ter que você sentar numa sala e só ligar, fazer aquele cold Cold call, call, e uau. a pessoa desligar na tua cara. Então, assim, já fiz isso tudo. Mas eu me dei bem naquilo tudo. Que eu lembro essa companhia que a gente tinha que fazer ligação, eles falavam assim, enquanto você não tiver o dia seguinte ou aquela semana, isso eu não lembro, que foi logo no início, você tem que preencher de apontamentos. É assim que fala em português, não, né? Não, já virou esse nome, já. Já virou isso, Virou mas não é esse isso não. Agendamentos. Agendamento. Você tem que agendar a semana inteira. Enquanto ela não estiver cheia, você não pode sair. Entendi. E a gente não ganhava para aquilo. Então, todo mundo queria encher aquela agenda logo para sair. Eu enchi até 11 da manhã, 11h30, eu já estava com ela cheia. Uau. Porque eu não sei, eu tinha um papo. Meu papo era bom.
Então, e pra mim, assim, recebeu, não, tudo bem, vamos pra próxima, desliga o telefone e vai pro próximo. Next. Então, eu nunca. Aí eu via aquela galera toda assim nos telefones, chorava, tinha gente que chorava, pedia conta toda hora, a gente pedindo conta, que não Não aguentava. aguenta. E eu ficava no telefone, às vezes pegava idosos, Uhum. aí eles queriam conversar. Ah, Conversar. mas esse que era bom. Esse era certo de ter um Aham. horáriozinho na minha agenda. Que a pessoa, você conversa, ela quer um Sim. tempinho. Que atenção, né? Atenção, você dava aquele tempinho, ela vem, pode vir aqui em casa. Às vezes acho que eu nem sabia o que Sim. que eu tava indo fazer. É verdade. Eu teve uma Mas época. acaba vendia algo. É muito engraçado, né? Teve uma época que a gente tinha, inclusive, nessa época, uma ONG, inclusive, de cachorro de rua, inclusive, você citou, né? Ok. E a gente criou alguns times pra ir vender coisas de porta em porta no Ipiranga, em São Paulo. Oh my God. Sério. E, tipo assim, foi uma ideia que Deus Aham. deu, a gente começou com um saco de batata e tal, e fomos, tal, de um saco de batata, virou um negócio muito grande, virou 2 sacolões no Ipiranga, e, Olha, tipo, que 10 legal. equipes de rua, com um monte de emprego, um monte de gente, e foi muito Uau. legal. E por que eu tô lembrando disso? Porque eu ia também, né, como gerente lá, tal, ia Aham. participar às vezes, e tinha uma senhorinha que ela falava isso, ela falava, vem, filho, tava te esperando. Ela esperava a É semana só pra inteira. conversar. Vem cá, fiz um bolinho pra você. Cafezinho. Que fez um bolinho, cafezinho, aí tinha que entrar, dar atenção, conversar, É. muito assim. Tinha uns que realmente a gente chegava lá e não tinha nada, era só pra conversar mesmo. É. Mas, ai, tudo bem. Mas eu enchi a agenda. Que legal. Eu quero esse script aí depois, viu? Deve ser muito bom. Nossa, aquilo lá faz muito tempo. Aí trabalhei, né? Então aí chegou em 2010, foi quando eu me senti firme o bastante pra abrir o meu próprio negócio. Legal. Aí era aquele Tá, negócio. peraí, deixa eu entender. 10 anos trabalhou numa empresas de outras pessoas. Várias empresas, Várias de outras pessoas, exato. E aí, em 2010, eu falei, foi 2009, né? Final de 2009, eu falei, não, acho que eu já tô pronta pra abrir o meu próprio negócio. Tá. Eu deveria ter feito o quê? Aberto uma agência em Canérica, né? Porque todo mundo me conhece desde hoje, a Paulinha do Seguro. Uau. Eu já estaria, eu acho Nossa, que muito virou seu além. sobrenome. Uau. Estaria até além o negócio. Mas o meu sonho era morar na Flórida. Eu falei, Sim. não, é agora a oportunidade. Porque se eu abrir aqui em Canérica, eu vou criar raízes profundas aqui. É verdade. E aí aqui eu vou ficar. Aí eu falei, não, é agora. Pedi conta, mudei pra Flórida, ainda tinha aqueles apartamentos lá. Foi o que me ajudou muito. Legal. Então, não tinha conta. Claro que tem toda uma preparação, né? Quando você veio, você tinha mais de um já? Porque com 19 você comprou o primeiro. Já tinha mais de um, Ah, exatamente. legal. Então, já tinha todos esses aluguéis entrando, diminuir as minhas contas, para eu poder também continuar tendo o mesmo estilo de vida que eu tinha. Eu gostava de viajar, eu gostava de comer fora. Dos carrões. Carro, né? Não, carro não podia. Eu sempre troco de carro, sempre troco de carro. Uhum. E aí eu falei, não, então aí mudei pra Flórida e realmente eu vim com a cara e coragem, porque eu não conhecia uma pessoa aqui, né? Uau. E aí foi onde eu abri. E olha, foi uma luta, porque assim, abri as portas, certo? Abri a companhia, tudo legalmente, e abri as portas. Então, Sim. achei o local, o sign, né? Mas você precisa da autorização das companhias de seguro também, Sim. para você poder vender. E Do eu só fui estado, ter né? essa autorização. Todas as licenças do estado, da cidade. Uhum. E cada companhia também tem que te autorizar. Uhum. Eu só fui ter a primeira autorização em outubro. Uhum. Então, assim, de março a outubro eu fiquei pagando conta para ficar assim, olhando para as paredes. Eu não podia vender. Então, aquilo ali foi um grande erro da minha carreira, foi aquilo ali. Eu gastei, você jogou dinheiro pro alto. Sim, Né? Eu queimou joguei dinheiro pro dinheiro. alto por Uhum. 6 meses. Primeira apólice que eu escrevi foi o seguro de carro com aquela companhia Progressive Sim. em outubro. Mas foi barra. Nossa. Isso aí foi barra para mim. Meu Deus. Então, assim, acho que Mas você que já se tem eu essa pudesse mentalidade de voltar, investidora. que aquilo ali foi Nossa. total, assim, rasgar dinheiro e jogar pro alto. Se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. Não teria... É onde eu até vou falar aqui uma coisa. Eu tô escrevendo um outro livro, né? Que é um outro capítulo que me convidaram de fazer parte. Só que essa é mais, assim, sobre a minha história mesmo. E eu até Legal. falei lá no livro. Eu escrevi isso outro dia. Essa fase da minha vida, esse erro que eu cometi, foi muito do ego. Uhum. Foi aquele sonho. Acho que muitas vezes a gente sonha tanto com uma coisa que a gente quer tanto. Eu queria aquela loja, né? Eu queria passar de carro a minha loja, a minha agência. Sim. Toda linda. Aquilo me custou muito por 6 meses. Então, aquilo foi muito, acho que, do meu ego, a minha ansiedade tomou conta. Mas ok. Mas você venceu. Venci. Ainda bem, porque eu me preparei, né? Legal. Me preparei. Teria feito diferente. O que acontece é que você tinha profetizado lá atrás que você viria, plantou uma semente. É. Só que aí você, nesses 10 anos, você, tipo assim, deixou fluir e não fez nada, né? Não se Exato. planejou. Eu acho que talvez você se planejaria melhor durante esse Teria me período de 10 planejado anos. melhor. Não, eu acho assim, até
Os aluguéis foi o que me ajudou. Se eu não Sim. tivesse aquele aluguel vindo, É, não teria dado certo. O suporte da minha mãe, claro. Você tem que que ter uma legal. pessoa para você poder ir, Que entendeu? legal. Foi um suporte enorme da minha mãe. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não teria aberto uma loja inteira. Ela tinha quase 2.500 square feet. Nossa, muito grande. Eu abri um negócio já com 6 mesas, 6 computadores, 6 telefones. Para que isso? Não tinha um porquê. O que eu deveria ter feito? Alugado uma salinha. Uma salinha. Uma salinha, acabou. Teria pago uma salinha, um computador, um Sim. telefone. Entendi. Então, essas coisas, isso eu não me preparei, que aí é onde eu falo lá no livro, que foi, acho que a gente às vezes pede umas coisas, Deus te responde, e ele sempre me respondeu a minha vida inteira o que eu peço. Amém. Mas isso aí eu deixei minha ansiedade tomar conta, que a gente não pode fazer. Uhum. O meu ego tomou conta um pouco, né, de ter, não, eu quero ter aquilo ali, eu já tô esperando quantos anos? Eu mereço. Não. Não é É assim, na hora né? de Deus, é na hora de Deus, as coisas certas. Eu não respeitei o tempo, o meu tempo correto, o tempo que Deus tinha para mim. Que legal. E aí isso foi uma desvantagem, né? Nossa. É. Mas é uma baita lição, né? Que você tá, Exato. inclusive, deve estar pessoas que estão assistindo esse podcast agora e estão pensando em fazer o que você fez. E aí, essa dica agora serve pra inspirar essa pessoa, né? Tipo assim, você pega Steve Jobs, Bill Gates, eles começaram na garagem, né? Você pega a Exatamente. foto da Amazon lá atrás, aquela que roda na internet. Nem sei se é real aquela foto, mas, É tipo, verdade, eu inspira muito. Tipo assim, cara, não importa onde você tá começando, só começa, né? Só começa, tenta fazer o mais certo possível, mínimo de né? custo Igual possível, as né? licenças, tudo certinho. Isso eu sempre falo nas minhas apresentações. Você vai começar o teu próprio negócio, você tem que olhar, você vai fazer o negócio certo. Então, Sim. eu até costumo dizer, eu dou sempre o exemplo de uma pessoa que limpa a casa, que é muito comum aqui, né? A pessoa chega do Brasil, vão limpar a casa ou vamos trabalhar na construção. Uma moça que vem limpar a casa, se chega ela, então vem alguém na minha casa me oferecer o serviço. Chega ela e mais outra. Se uma delas, então elas me dão o mesmo preço, vamos colocar aqui $100 para limpar minha casa, das duas pessoas. Se uma vem com uniforme, se ela me apresenta um cartãozinho, e se no cartãozinho está falando que ela é assegurada, quem que você acha que eu vou escolher? Essa daí. A pessoa ali que tá. Você já se apresenta de uma outra forma. Exato. E aí muita gente, quanto que é um cartãozinho? Não é muito. É um pequeno investimento que você faz, que você vai ganhar muito mais cliente. Se você chega uniformizada, talvez com a tua logozinha, né? É uma blusa, 2 blusas você tem que comprar. Então, é bem diferente. Eu acho que até se você vai limpar a casa de uma família, você não vai querer que alguém chegue lá com um shortinho jeans, uma roupa de academia. Não, coloca o uniforme bonitinho. Legal. Você passa outra imagem. Muito bom. E aí o seguro é o general liability. O general liability, acho que muita gente tem medo de seguro, né? Um seguro para uma pessoa assim que está começando, ele vamos colocar aí $35 por mês. Nossa. E aí, vamos supor, se você vai na casa de alguém, você danifica o piso, você mancha o piso, mancha o sofá de couro, você quebra um quadro, né, de coleção, ok, tranquilo, peraí, eu tenho seguro para isso. Tenho seguro. O general liability é para isso. E muita gente acha assim, às vezes vai ser muito caro. Não, $35 às vezes. Uau. É coisa barata. Então, É muito barato. então, assim, eu acho que se você pode ser uma coisa que começa da garagem, começa da tua casa, mas já começa um negócio legal. Muito né? bom. Cresce muito mais. Tem uma pessoa no meu time que é um dos treinadores, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala: não espere uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. A primeira impressão é tudo, né? É verdade. Muito eu bom. sempre penso nisso. Que legal. E assim, vamos falar de seguro então. Tipo assim, Vamos. hoje você faz tudo sobre seguro, tudo de carro, de casa. Sim. Eu, quando abri também a agência, foi uma outra proposta. A State Farm, por exemplo, era uma agência que sempre me perguntava: olha, você quer me dava essa proposta, né? Paula, vamos abrir uma agência da State Farm, Allstate. Eu não queria abrir assim, eu queria abrir uma agência independente, que a gente chama Independent Agency, que eu represento, na verdade, o meu cliente. Perfeito. Então, eu tenho várias companhias que eu escolho a dedo, quem que eu quero trazer para o meu cliente. E aí, eu tô ali para solucionar os problemas de seguro que a pessoa tem. Então, seja o seguro de carro, o seguro da casa, se ele é um empreendedor, ele precisa do seguro para o negócio que ele tem, ele mexe com tais coisas ou outras coisas. Então, aqui, é isso que você precisa. Às vezes, você precisa de uma umbrella, você precisa de plano de saúde, você precisa de seguro de vida, você tem um cachorrinho, é o pet insurance, você compra um barco, a gente faz o seguro do teu barco. Então, assim, realmente eu quero assegurar aquela pessoa de todas as formas. Porque o que a gente pensa? Você cresce tanto ali todos os dias, você batalha tanto, você tem que estar assegurada. É para isso que é seguro. Seguro é para isso. Se uma coisa acontecer inesperada, você tem o seguro para isso. Perfeito. Ele que vai te defender, ele que vai mandar o advogado para te defender na corte.
Se você não puder trabalhar, é aquela companhia de seguro que vai te enviar o cheque na tua casa para você continuar pagando as suas contas, que vai chegar. Aham, Então, assim, é realmente assegurar o teu estilo de vida, o que você está criando. perfeito. Seguro é muito E os importante. Estados Unidos tem essa cultura, né? Você vê, por exemplo, seguro de Exato. carro é obrigatório, seguro de casa é obrigatório, né? Para quem faz Uhum. financiamento. E seguro de vida é muito comum as pessoas terem aqui, né? E tem É. seguro de tudo. Na cultura, né? É na Aqui é o cultura. seguro. Foi Mas por isso ainda até que eu muito escolhi. brasileiro ainda não conseguiu ainda entender essa cultura, né? Acaba não Exato. fazendo, tipo assim, como é que eu posso dizer? Querer economizar no lugar errado. Eu acredito que é isso. Eu sou muito suspeita de dizer isso, porque eu tenho não sei lá quanto seguro de vida. E Aham. eu comecei muito nova a comprar. Eu comprei meu primeiro seguro de vida, eu acho que eu tinha uns 18 anos de idade. E eu tenho ele até hoje. É, realmente, é cultural. Eu acho que o Brasil, eles não acreditam muito. Exemplo, seguro de vida, né? É É, uma sim. venda difícil para vender a um brasileiro, a um latino-americano, né? É. Até o público hispano também não acredita, porque eles acham assim, para que eu vou deixar dinheiro, principalmente o homem, né? Que É. geralmente é o homem que ele sustenta a casa. Ele fala, não, mas eu tô fazendo dinheiro, se minha mulher morrer, tudo bem, eu vou deixar dinheiro para ela para ficar com outro homem. É Nossa. isso que a gente sempre escuta. Meu Deus. Mas a pessoa não entende que, ok, vamos colocar nesse cenário então. Uhum. Se a sua esposa falecer, quem que vai cuidar das crianças? É. Quem que vai fazer a comida? Quem que vai limpar a tua casa? Quem que vai cuidar das suas roupas? Uhum. É um trabalho de cada isso aí. Isso aí, se você fosse pagar alguém, nossa senhora, não sei nem se a pessoa teria dinheiro. Então, não é isso. E aí, vamos colocar nessa ideia de novo. Se você acha que ela, com dinheiro, vai procurar outro para colocar dentro de casa, não, você está muito enganado. É aí que ela não vai precisar procurar um outro para colocar dentro de casa, porque ela tem o dinheiro. É. Então, ela não precisa procurar uma outra pessoa. Então, nessa ideia, a gente já mata tudo ali. O Perfeito. porquê que você precisa de um seguro. Perfeito. E tanto, nesses exemplos que eu dei, é tanto o marido quanto a mulher. Se um falecer ou se o outro falecer. Então, já acaba ali. Muita gente também não esquece, Uhum. não se lembra que os seus filhos também precisam de seguro. Com certeza. Porque tem muitas crianças, assim que. Quanto mais nova a criança, melhor, porque Uhum. seguro de vida é baseado na idade, certo? Então, se você pega uma criança bem novinha, o seguro vai ser muito barato. E aí, não só isso, acumula dinheiro. Então, para quando aquela criança estiver na idade de ir para uma universidade, ou você pode tirar o dinheiro e pagar a universidade, ou não. Vamos deixar ali, porque o college já está pago, né? Às vezes a Uhum. criança é muito inteligente e aplicada, a universidade está pago, mas aí quando ela sair da universidade, ela vai abrir o próprio negócio. Ou ela vai comprar a primeira casa. Pode tirar o dinheiro para fazer isso, ou não. Ou não. Ou deixa aquele dinheiro sendo acumulado até ela chegar numa idade que ela vai ter um dinheiro acumulado que ela nem Ela precisa trabalhar não precisa mais, se trabalhar, vive bobear. dessa renda que vai receber, né? Exato, tem vários exemplos disso. E aí, não só isso, se isso não fosse o bastante, você tem que pensar que uma criança, às vezes, ela pode desenvolver uma condição de saúde que Sim. não vai poder fazer seguro nenhum na vida adulta dela. Depois, né? É. Exato. E aí, vamos supor, a gente tem clientes assim que isso acontece. Tem uma mãe que fez o seguro para a criança bem cedo. Quando a criança fez 9 anos de idade, ele teve um problema de saúde, um câncer, que nunca mais aquela criança pode ter o seguro, obter um seguro de vida. Nossa. Só que como ele já tinha, então agora aquele seguro vai levar a vida inteira. Aquela mãe, ela pode ficar menos preocupada, porque ela sabe, caso ela venha a faltar, ela sabe que pelo menos financeiramente o filho dela tá ok. Uhum. Então, acho que só com essa base todo mundo deveria fazer para as crianças. Sim. A minha Perfeito. filha, Perfeito. eu fiz a dela assim, dentro daquele um mês. Recebi o social dela, eu já fiz o segurinho dela. Não, é perfeito. Quanto antes fizer, melhor é, Exato. né? Porque mais acumulação você Acumulação de vai dinheiro ter, ali. mais rendimento você vai ter a longo Exato. prazo. Esse é o segredo o Einstein dizia, né? A oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Exatamente, é isso aí. É maravilhoso. Se a gente soubesse isso, né? Se os nossos pais soubessem. Exatamente, isso é maravilhoso. E esse plano, ele acaba fazendo isso, né? Tudo que está relacionado, né, falando um pouco de prosperidade financeira, aquilo que você investe e vai te render juros compostos é maravilhoso para a pessoa poder prosperar aqui nos Exato. Estados Unidos. Assim como você que comprou as casas para alugar, né? Você foi inteligente, você comprou já logo uma multifamily, né? Para ter três, né? E a 3 aluguéis. Aí com esse aluguel você já pode comprar outras e assim vai. E aí vai multiplicando, né? É o dinheiro fazendo trabalhar. Só que em paralelo você estava trabalhando também, empreendendo. E na área de vendas, que também é uma área que ajuda muito você a prosperar financeiramente, né? Porque se a pessoa troca tempo por dinheiro, a gente sempre fala que ela vai ficar numa corrida dos ratos e não tem problema nenhum ela fazer isso por um tempo. Mas é que, tipo assim, tem gente que vem pra cá, fica 20 anos só trocando tempo por dinheiro. E não paga nem as contas do mês e não sobra dinheiro, não consegue investir, não consegue nem fazer nada. Não consegue fazer nada. Realmente tem que ter um propósito. A pessoa tem que ter um foco, né?
E ir atrás disso, e procurar saber tudo que há naquilo ali, porque aí uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. É. Então, Exatamente. tentar saber tudo que puder naquela área que você pretende empreender. Hoje, assim, então você é especialista em Flórida ou você ainda consegue vender em Connecticut e em outros estados? Alguns produtos a gente só pode vender na Flórida Só pode vender na ainda. Flórida. A gente não expandiu seguros de casa e carro só na Flórida. Só na Flórida. Os outros estados a gente consegue fazer o seguro comercial, Legal. que é o General Liability, o Workers' Comp. Oh, legal. Alguns planos de saúde dá para vender em todos os estados, seguros de viagem também. Então, para quem tá lá no Brasil, tem Quer parente vindo viajar. para cá, ou a gente que vai para o Brasil, México, Europa. Então, a gente também tem esse tipo de plano em todos os estados. O Pet Insurance também, que é pro, o gatinho, o cachorrinho. Não, aconteceu com a minha sogra. Ela veio pra cá e a minha esposa falou com uma pessoa de viagem e tal. E a pessoa comprou as passagens dela e tudo mais e tal, e não fez o seguro de viagem. Ok. Aí ela chegou aqui e teve pedra no rim. Ok. Aí a gente falou, e agora? Né? Eu amo minha sogra, né? Porque ela é a mãe da minha esposa, que eu amo a minha esposa. Sim. E aí a gente levou ela no médico. Exato. E aí ficou lá, eu acho que, tipo, questão de 2 horas. E aí veio a conta depois, né? Aí vocês foram no médico ou no hospital? Foi no hospital, no Advent Health. Ai, E aí veio a conta depois. Tá vendo? Isso aí bem salgada. Isso aí já é falta de informação. É, porque um agente se qualificado. Você fosse, e se você também não tivesse ido no hospital, tivesse ido numa clínica de emergência, a conta seria menos de um terço. Foi bem no primeiro ano que eu tava Exatamente, aqui. E isso Mas é faz cultural. parte, pra aprender. Isso é cultural também. Todo brasileiro, porque lá no Brasil tem um pronto-socorro, não é? É pronto-socorro, então. Lá é cultural você ir no pronto-socorro para dor de cabeça, né? Eu escuto isso sempre. Então, aqui não. Aqui, as próprias companhias de seguro, elas falam, se você estiver, só vai para emergência, só vai para o hospital. Se te pegarem você morto lá na rua e você ir de ambulância, não vá no hospital. Se você consegue dirigir para o hospital, não vá. Uau. Eles falam isso. Se você consegue entrar no carro e dirigir, é porque você não tem que ir para o hospital. Você tem que ir para o pronto-socorro, que é as clínicas de emergência. Entendeu? Entendi. Aqueles urgent cares. Então, isso é uma coisa, tá vendo? É uma coisa que todo plano de saúde que eu vendo, eu explico isso para todos os meus clientes. Olha, não vá para o hospital. Você já procura, vou até dar uma dica aqui, tá? Isso, vai lá. Se você tem um plano de saúde, ou até se você não tem plano de saúde, tá? Se você não tem, me liga, que a gente vê. Você tem que, ao invés de ir no hospital, você tem que ir para uma clínica de emergência. E aí, a minha dica agora é a mais importante. Perto da sua casa, perto da escola das suas crianças e perto do seu trabalho. Já saiba a clínica de emergência que você vai, se uma emergência acontecer. Porque na hora de uma emergência, você não vai ficar, deixa eu ver onde que meu plano aceita ou não. Você nem pensa. Você vai no primeiro hospital. E aí a gente pensa, vou no hospital? Não. Então já coloca, já pesquisa no teu plano, entra no portal de cliente do seu plano e pesquisa lá. Qual que é a clínica mais próxima da minha casa, da escola das crianças e do trabalho. Porque aí você já sabe exatamente onde ir nessa hora de emergência. E aí, para quem tem criança, é o que eu sempre falo, pesquise também as clínicas de emergências que são after hours. Então, depois do horário das clínicas, né, de médico. Sim. Que aí também tem isso. Perfeito, perfeito. Isso tem que fazer isso, para você sempre ter o menor custo. Antes da gente falar do seguro de casa, que é um que eu quero entrar legal, Sim. eu queria que você falasse sobre o seguro de vida, porque eu vejo que agora, com essas coisas que tá acontecendo, de migração, de Trump, tem muitas pessoas que, por exemplo, tem o Oscar, tem pessoas que estão usando o Obamacare e outras coisas assim, e realmente eu acredito, eu não sei, não sou advogado, que não deveria estar usando. E podem ser prejudicadas, caso elas estejam fazendo uma migração para um outro status, né? Exato. Isso, assim, desde que começou esse programa do governo Obamacare, né, apelidado Obamacare, eu sempre falei com as pessoas, quando a pessoa chega para mim e ela tinha um visto temporário, que é o quê? O visto de estudante, ou um visto de investidor, eu sempre falei, olha só, não faça eu não te aconselho a fazer a aplicação, porque esse programa do Obamacare não é um plano de saúde, ele é uma aplicação que você faz com o governo, pedindo ajuda financeira. Então, você está praticamente indo ao governo e falando, olha, eu não tenho condições de pagar o meu plano de saúde, não tenho condições financeiras, você pode me ajudar? E aí, por isso que a gente tem que pegar quanto que é a renda familiar anual. Se algum agente para você virar e te perguntar quanto que você faz anualmente, acabou, você para ali. É a ajuda financeira que você está entrando. Porque um plano privado, ele nunca vai te perguntar quanto que você faz anualmente. Sim. Nunca. Então, se um agente te perguntou quanto que você faz anualmente, eles estão colocando você no subsídio do governo. É o programa. Então, o Obamacare, a gente trabalha com isso, mas nada mais é do que uma aplicação com o governo, pedindo ajuda financeira para, então, procurar um plano de saúde e você fazer onde o governo subsidia uma parte do pagamento e a pessoa fica com uma parte menor. Então, outra coisa também. Todo mundo acha, mas a minha vizinha, a minha amiga paga $5, paga $134 por mês. Não existe plano de saúde por esse valor.
É porque o governo está pagando a maior parte do plano. Isso. Então, assim, quem tem o visto temporário, ainda mais, né, um de estudante Turista. ou de turista, não pode. Não Sim. pode, nunca pôde, aliás. Os que podem são esses vistos de Estudante, temporários. investidor. Eles podem entrar no programa do governo, Uhum. quando o governo é democrata. Tá. Aí eles deixam. Todas as vezes que virou o governo para republicano, Tá. eles falaram, não pode, essas pessoas não podem. Mas mesmo quando podia, eu falava, olha, é melhor você procurar o teu advogado e perguntar se isso vai valer a pena para o seu visto. Isso. Porque lá na frente, outra coisa que as pessoas não sabem, quando você faz a aplicação ali do Obamacare, do subsídio, você está assinando um documento ao governo, dando autorização ao governo a qualquer momento, e todos os departamentos do governo, tá? Então, seja imigratório, todos, ou de imposto, olhar qualquer detalhe da sua vida 5 anos antes e 5 anos depois. Então, eu acho assim, você, às vezes, por um crédito tão pequeno, não vale a pena fazer isso. Porque agora a gente está em 2025, todo mundo que tem o subsídio do governo acabou de autorizar o governo, olha, você pode entrar e checar a minha vida de 2020 a 2030. Nossa. Você acabou de fazer isso, quem tem esse subsídio. Então, assim, não aconselho, até para quem consegue o crédito, mas se for muito pouco, eu não aconselho, eu prefiro fazer um plano privado. Legal. Aí eu tenho também os planos privados, que é igual você falou, Oscar, tem todas as companhias que estão dentro do programa do governo e fora também. Tem esses planos privados. Eu tenho um outro plano que eu sempre falo muito, que é um plano cristão. Então, eu queria que você falasse desse, que é o que mais chamou atenção lá em Harvard, que você falou isso. É verdade. Uhum. Esse plano cristão é o que eu tenho. Sim. Fez 8 anos em dezembro, porque ele pode ser vendido durante o ano inteiro. Ele, assim, também é meio assim eu falar dele, porque eu amo esse plano. Sim. Eu estou ele há 8 anos, tem um porquê. Uau. Ele é vendido durante o ano inteiro, ele é aceito em todos os estados, ele é 1/3 do custo de qualquer outro plano. Nossa. Ele tem, junto com a carteirinha, você tem que virar membro. Então, primeiramente, você tem que ser cristão e não pode ser fumante. Sim. São só as duas únicas coisas que eles... São as duas únicas coisas. Então, por que o custo é tão menor? Porque é uma organização cristã sem fins lucrativos, igual uma companhia de seguro tem. Eles têm que fazer lucro. Esse não tem que fazer lucro. Então, já cai o custo menos que a metade. Uau. Quando eles pegam membros que não são fumantes, já cai também o custo, porque a pessoa, quando é fumante, ela vai ter problemas de saúde sérios lá na frente. Então, ele já corta também o custo ali de novo. Por isso que é tão mais em conta esse plano. Junto com a carteirinha médica, você vem também uma carteirinha para plano dentário, oftalmologista, você pode... Então, você recebe, ou seja, a parte médica, o vision, o dental, tudo ali incluído. Os custos... E tem dental junto com esse? Tem dental junto. Meu Deus. Para te dar um exemplo, quando eu estava grávida, eu fazia uma limpeza de dente a cada 2 meses, porque quando você está grávida, o dentista recomenda que você faça. Importante. Se eu tivesse um plano normal de odontológico, ele nunca ia aceitar isso. Não. São 2 limpezas por ano. E tem sempre limites. Uhum. Esse plano não. Você pode usar quantos você quiser. Não tem limite. Nossa, é muito incrível. Ele é maravilhoso. Tem consulta online, por vídeo ou por telefone. Você não paga nenhum copay. Nossa. A franquia anual não é por membro, ele é por família. E você só paga até 3 membros. Então, se você tem uma família de 4, 5, você não paga por aqueles outros membros. Entendi. É só vantagem esse plano. Só vantagem. Se O você cristão, tem uma vida então, que saudável, aplicou Gênesis se você 1, é cristão... 26, ele pode colocar a família inteira. Pode colocar a família inteira, exatamente. Uma super vantagem para esses sensacional. cristãos. Exatamente. Uau, sensacional. E o cristão que ainda está fumando é uma baita motivação, de repente, se ele quiser fazer esse plano, deixar de fumar para poder fazer esse plano aí. Eu acho que quando eu mostro as vantagens para a pessoa... ela para de fumar. Com certeza, acho que ela para. Com certeza. E o valor do plano, ele é muito em conta. Eu vou dar um exemplo. Dá um exemplo, o meu, eu pago, eu e meu esposo, $253 por mês. Para você e sua esposa? E é plano privado. Uau. Não me pergunta quanto que eu faço durante o ano, nada disso. Uau. Então, dá para vender o ano inteiro. Esse só pode... Então, a pessoa tem que estar documentada também aqui. Então, ela já tem que estar com o green card na mão. Tem que ter o green card. Ela tem que ter o social na mão. Social, tá. Um social. Então, se ela está aqui, ela já tem o social, ela consegue fazer esse plano. Legal. Agora, para quem não tem documento, eu tenho um plano similar a esse. Todas essas vantagens também. Até o preço bom. Incrível. Consigo fazer
para quem não tem documento. Sensacional. Esse plano, quando você falou lá em Harvard, foi o mais... Todo mundo gostou, Meu né? Deus, isso existe mesmo. Todo Incrível, mundo. incrível, é sensacional. É. Agora, vamos falar sobre seguro de casa. Sim. Né? Seguro de casa, a gente sabe que tipo, toda casa que é financiada, né, ela é obrigatório ter né, um Sim. seguro por causa do mortgage e tudo mais. Casas que não são financiadas, que já são quitadas, não tem obrigatoriedade, é isso? Não precisa ter, exatamente, porque esse é o banco que exige, né? Ok. Mas a gente está na Flórida. Né? Tem, Exatamente. é inteligente ter, Seria né? bom. Aí é onde vem aquele negócio cultural que geralmente o brasileiro fala, não vou fazer isso não, mas, gente, é um bem que você comprou. Pode vir um Exato. furacão e acabar com o seu investimento. Exato, perder tudo, né? Ou um fogo. Um fogo. Pode pegar fogo na tua casa e acabar com o teu investimento. Coloque uma pessoa que investe 500 mil numa casa, você vai querer em um segundo perder ela? Exato. É para isso que tem seguro. Exato, tem que ter. E por que eu sei disso, né? Porque a gente tem hoje o nosso core business é energia solar. Então, assim, hoje o que acontece? Eu achava que era obrigatório todas as casas ter seguro aqui. E aí, de repente, um dia um cliente chegou e falou: então, ele quer colocar o solar tal na casa dele, não sei o quê. E aqui na Flórida existe uma lei, né? Que para ter solar, né? Ela tem que ter lá o seguro, o liability e tal. E tem que ter até o seguro. Se passar o projeto de 11,76, tem que ter um seguro 1 milhão, não é? de 1 milhão, né? Ali. Que isso começou depois que eu já estava trabalhando com solar. Isso foi em 2023, eu acho que virou isso. Beleza. Mas aí entrou isso. Aí, de repente, o cara falou, não, mas eu não tenho seguro na minha casa. Assinou, comprou, aprovou o crédito, tudo, e falou, eu preciso do teu seguro. Não, eu não tenho seguro na minha casa. Moço, sério? Aí eu descobri. Tem casa aqui que não tem seguro. Aí eu descobri isso. Falei, meu, você tem que fazer o seguro. Não tem como você seguir com o projeto. A companhia elétrica, ela não vai te mandar os créditos se você não tiver o seguro da casa. Exatamente. E foi aí que eu descobri. Mas assim, explica assim, tipo, sobre seguro de casa. Qual que é as dicas que você pode dar pra pessoa que tem seguro de casa? E depois eu quero perguntar aquelas perguntas assim sobre, solar pode, aumenta seguro, não aumenta? Yes. Bom, dicas de seguro de casa, o que eu posso dizer é, se você mora na Flórida, você tem que ter o seguro da casa, que é o Homeowners Insurance, mas também o seguro para enchente, tá? Que enchente não é coberto no teu seguro da casa. Então, isso é um seguro separado, você tem que ter um Flood Insurance. Sim. Aliás, acho que é até bom a gente estar falando disso aqui hoje, porque dia 1º de junho começa a época de furacões. Sim. Tá? Então, já começa a ver o que você tem, se você não tem Flood Insurance, porque o banco ele não exige que você tenha esse Flood Insurance, que é o seguro de enchente, se você não estiver na área de enchente. Tá. Só que na Flórida, aqui, a Flórida inteira pode ter enchente a qualquer momento. Sim. Acho que foi o quê? 2 anos atrás, que lá no aeroporto de Fort Lauderdale? Sim. Vocês viram que pararam todos os aviões porque teve enchente? Lá não era uma área de enchente. Olha aí. Então, isso aconteceu muito lá em Fort Lauderdale. Essas pancadas de chuva. Então, checa se você tem um Flood Insurance. E aí, uma dica que eu dou sempre também para os nossos clientes é você faça um vídeo de tudo que você tem na sua casa, ainda mais agora que vai entrar na época do furacão. Tenha recibos salvos, ou faça um vídeo da televisão que você tem na tua casa, do acabamento que você colocou. Uau. Às vezes você colocou um acabamento novo na tua casa, na parede. Móveis, né, modulares, ou que são customs, né, para casa. O seu gabinete, às vezes você trocou a pedra. Que piso que você tem. É sempre bom você ter isso, porque se acontecer alguma coisa, é para isso que você tem seguro. Ele vai reconstruir a sua casa do jeito que ela era quando teve aquele fogo ou passou o furacão. Sim. Né? Ele vai restituir a tua casa pelo que ela era antes, não o que você acha que deve ter agora. Então, vai ser o mesmo padrão. Então, se você consegue provar que você tinha tal pedra, tal piso, tal granito, ou tal marca de televisão, eles vão te dar o mesmo que você tinha antes. Agora, se não tem como provar, não tem como. Não tem como ela te Né? dar. Ela vai falar, Exato. mas quem prova que você tinha, né? Exatamente. Sim. Então, isso é bem importante ver na pólice de cada um. Nossa, se legal. você tem isso. E o Flood Insurance, que eu acho muito importante. Legal. Eu mesmo fiz um videozinho outro dia, porque foi, acho que final de semana passado. Caiu uma chuva na minha casa de gelo. Eu nunca tinha visto isso. Eu tô 15 anos na Flórida. Tinha gelo, assim, desse tamanho. Eu só olhei pra janela e falei, meu carro, ai. Eu sofri, né, com carro. Eu sofro com carro. Falei, Senhor. E foi mais de 10 minutos. E alagou o meu quintal. Nossa. Eu não estou na área de flood. Olha aí. Aí eu falei, opa, mas eu tenho Flood Insurance. Aqui em Orlando teve também uma chuva de granizo uma bem... pancadona, assim, depois abriu o sol de novo. Sim. Mas alagou. Nossa. A Então gente tem que tomar cuidado com tem isso. que ter, não tem como, né? Não tem como. E o tempo do jeito que tá hoje em dia... Sim. E assim, então alguma dica pro pessoal... eu quero economizar com seguro de casa. Você tem que fazer na hora. É personalizado? Isso? É personalizado, porque e uma outra coisa que muita gente tem dúvida. Às vezes a gente faz um seguro pra uma pessoa e aí ela vê o tanto de cobertura ali do dwelling, que é a estrutura da casa. E aí, vamos supor, a pessoa pagou 700 mil na casa, só que o seguro vem lá 350. Aí a pessoa pensa, mas peraí, eu quero fazer o seguro, né, os 700. Não é assim que funciona.
Porque o que que o seguro ele faz? Ele não vai reconstruir o local que a sua casa mora, né? Onde a tua casa está localizada. Então, assim, não tem aquele location, location, location. Uhum. E o seguro não é para isso, para o local. Então, você paga mais caro, às vezes, numa casa, porque ela é na beirada da praia, ou porque ela é numa área que muita gente quer estar ali. Uhum. Não necessariamente para reconstruir aquela casa vai ser os 700 mil. Sim. É 350, por exemplo. Então, as próprias companhias de seguro, eles têm uma calculadora que eles mesmos checam tudo no Public Records, estão com a Ok. cidade, eles têm toda essa comunicação. Então, quando a gente coloca o endereço da casa lá, a própria companhia já busca isso tudo. Eles já sabem tudo da casa. É uma coisinha ou outra que eu tenho que trocar. Então, igual eu dei o exemplo. Se você foi lá e colocou uma coisinha nova e usou uma pedra, né, bem cara, Uhum. isso é o que a pessoa tem que me falar. Tá. Porque aí realmente eu vou trocar, porque às vezes a pessoa não fez com o permit, não tirou Sim. licença, Sim. e aí a companhia de seguro não sabe. Então ela tá jogando o preço lá embaixo. Uma coisinha normal, né? É, então a companhia vai estipular aquele valor. Aquele valor é para reconstruir a casa, não Tá. o terreno da casa, Perfeito. entendeu? Então muita gente tem dúvida nisso também. Perfeito. É. E em relação ao solar? Porque assim, eu já ouvi muito, tá? Eu Uhum, nunca vi acontecendo com nenhum dos meus clientes, mas tipo assim, eu já vi de pessoas que não têm uhum. o solar, aí eles falam assim, ah, o meu seguro, se eu colocar, me disseram que vai aumentar se eu colocar energia solar na minha casa. É verdade e não é verdade. É uma Perfeito. daquelas perguntas assim. Porque tem companhia que não aceita, Ok. tá? Agora, tem companhias que vão aumentar realmente o valor, porque eles acham o seguinte, aí é de novo o que eu estava falando aqui. A parte do dwelling, da cobertura dwelling, que é a parte A lá, se você olhar na policy, se você pega a tua casa e virar ela de cabeça para baixo, tudo que ficar, então os gabinetes, o solar, os painéis solares, que eles estão anexados Anexados ao ali, telhado. é parte do dwelling. Então agora tem ali não sei quantos painéis, eles têm companhia que vai falar, olha, eu vou aumentar. Só que se você tiver um cliente, se isso acontecer com alguém, que é a oportunidade que ela tem agora para agora procurar uma outra companhia que acha vantagem você que está aí com a tecnologia, gente. Porque uma companhia que entende que um painel solar ele tem benefícios para sua casa, primeiramente tem o negócio do telhado, né? Uhum. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Sim. Telhado, ele tem o quê? 25 anos de vida, certo? Uhum. Se você tem um telhado lá que está 15 anos de vida, aí agora você colocou o painel solar, o painel solar está protegendo o teu telhado. Exato. O teu telhado vai durar muito mais do que 25 anos, ele vai durar Perfeito. 45 anos. É isso Então, mesmo. tem companhias de seguro que entendem isso. E eles dão até créditos, Uau. entendeu? Para aquele morador. Então, é assim, é falta de informação, de novo, do cliente. Perfeito. E o Ele não cliente tem. pode Então, ele trocar a agora hora que ele ele tem que quiser. trocar. E a pessoa pode trocar o seguro de casa a hora que ele quiser. É a hora Perfeito. que ele quiser. Então é Durante o meio do ano, do termo da pólice. que legal. Então, Pode tipo assim, fazer. ah, eu coloquei solar. Aí veio a seguradora, pô, você tem solar, eu sou velho, eu sou arcaico e eu não acho o solar legal. Exato, é isso. Aí você vai. É isso. Aí é a hora de procurar uma companhia que é mais inteligente, que é mais moderna, que Exato. entende os benefícios do solar e vai Que até dar são vários créditos. benefícios. Sim, Exatamente. perfeito. Então é hora daquele cliente procurar um preço melhor. Até para o seguro da casa dele. Às vezes ele está com uma companhia que é arcaica. Sim, E às vezes está cobrando aquele sim, cliente muito mais do que ele nem sabia. Ele sim. pode conseguir um preço muito melhor e uma cobertura melhor com outras. Sim, não, com É. certeza. Eu estava falando essa semana com uma corretora broker Uhum. que é especialista e tem o Green Designation, né, que é uma Sim. licença dentro da Uhum. NAR que é para casas sustentáveis. E muitos Exato. corretores não sabem que existem isso e nem Uhum. entendem como funciona. Ok. Então ela estava falando para mim, falou, da mesma forma que você falou agora das seguradoras arcaicas, das seguradoras mais Tem os modernas, corretores assim também. e tem os bancos também. Tem banco que fala, Exatamente. não, isso não sei o que, não entendo, deixa pra É. lá e tal. Só que ela falou o seguinte, ela falou, mas esse banco, ele nunca vai te falar que ele é arcaico e que ele não entende. Ele só vai dar um preço lá maior do que um outro banco que é moderno e que vai entender isso como um benefício e sabe as vantagens de ter Exatamente. energia São solar. várias vantagens. Uhum, E é tão engraçado aqui na Flórida, né? Igual eu vou muito lá para o norte, uhum. quase todas as casas têm painel solar. Sim, engraçado, Quase né? todas as casas. E aqui na Flórida, com esse sol todo que a gente É. tem, as pessoas não têm. Então, hoje Qual que é a dificuldade? teve 2 vezes em Connecticut. É a melhor coisa que Daqui tem. da Flórida. Você tá Olha entendendo? só, exatamente. Olha que Gente, é legal. incrível. Painel solar é tudo de bom. Eu acredito em painel solar. Então, Muito se bom. a gente entrar nesse assunto, eu gosto. Que Aliás, legal. eu tô querendo até investir nisso. Uau, aí sim, É, muito bom, muito bom. exatamente. Que legal. Então beleza, esse assunto é uma coisa muito legal. Só que aí tem essa lei aqui na Flórida, né? Uhum. Então entrou em 2023
que a pessoa que tem um projeto acima de 11,76, ela tem que ter um seguro de 1 milhão. E normalmente os seguros das casas, quando eu pego o documento, ele tá em 200, 300 mil e precisa... Isso que eu ia falar também. Quando precisa de mais, né, liability. Primeiro que, isso aí você que vai me responder. Sim, As companhias de painéis solares, elas também não têm já o próprio seguro que cobre até $1 milhão? não tem. Elas têm o seguro, só que é um seguro delas. Só que aí a lei da Flórida, Ok. a partir de 2023, foi falando... que foi 2023? 2023, Que o isso. morador precisa ter. Que o morador precisa ter na casa dele 1 milhão. Ok. Entendeu? E aí criou isso, mas assim, projetos acima de 11,76. Se o projeto vai 11,75, não precisa. Não precisa. 11,76, ele precisa de um Se seguro a de 1 pessoa milhão. precisar disso, a gente faz uma outra, a gente pode estender a parte do liability do seguro da casa dela. O que a gente faz, e o que a nossa companhia faz, é umbrella. Exato. É umbrella. Exatamente. Que é não uma é tão caro. que não está anexado ao O seguro, tanto não que a muda pessoa nada o seguro da pessoa. salva no mensal ali da parte elétrica, não tem o porquê ela não fazer. Não, é besteira. Por mês é exatamente. uma besteirinha de nada. Um umbrella é entendeu? muito barato. E também o umbrella, ele pode cobrir, ele tá te cobrindo todas as outras pólices, né? Ah, então, vamos lá. Essa pergunta é legal. Umbrella Tipo é assim, ótimo. esse seguro que é de 1 milhão da casa, que era de 200, 300 mil, ele é um seguro de personal property, não é? Essa parte que Isso. aumenta para 1 milhão? Então, por exemplo, se ela faz uma umbrella, ele vai... Tanto é que a policy de umbrella, quando a gente faz a aplicação para o cliente, eu tenho que saber sobre o seguro da casa, eu tenho que saber sobre o seguro do carro que ela tem, qual que é a liability que ela tem. Porque o umbrella, se ela tem barco, eu tenho que saber qual que é a cobertura que ela tem, do jet ski, e assim vai. Porque o umbrella, ele realmente, por isso que o nome fala que é sombrinha. Ela fica acima de todas as outras policies aqui embaixo. Então, se o teu seguro de casa ele vai até 300 mil da parte de liability, que é a sua responsabilidade, agora ela aumenta para 1 milhão, certo? Se é um umbrella de 1 milhão. O teu seguro de carro, se ele vai até 100 mil ou se ele vai até 500 mil, ele agora aumenta para 1 milhão. Então, todos esses liabilities pequenininhos aqui embaixo, eles agora sobem para 1 milhão. Então, é isso que o seguro de umbrella faz. E tudo que está na casa da pessoa agora está sobre um seguro de 1 milhão. Não é só o solar. A parte de responsabilidade legal, ela está ali nessa umbrella de 1 milhão. Uau. Não, agora, vamos supor, o seguro da casa, a parte de contents não sobe para 1 milhão, não. Ok. Que seria tudo que é coisas pessoais, né? Os móveis, computador, sofá, isso não sobe para 1 milhão, não. Mas coisas anexas à casa, sim. Também não. Então, o dwelling também, vamos supor aquele exemplo que eu dei de 350, ele não sobe para 1 milhão, não. Ele só a parte legal. Legal. Então, por exemplo, se um convidado entra na tua casa e ele se machuca na tua casa, aquilo ali é uma responsabilidade legal. É responsabilidade civil que fala no Brasil, eu acredito. Sim. Então, é essa parte que vira agora 1 milhão. Entendeu? Que geralmente no seguro de casa é 100 mil, 300 mil. Algumas companhias fazem 100 mil no seguro de casa, outras 300 mil. E isso é que sobe para 1 milhão. O que é responsabilidade civil. Perfeito. Mas assim, o pessoal que está assistindo fala, então quer dizer que se eu colocar solar, vou ter que colocar um seguro na Flórida à parte. A nossa companhia, ela cuida de todos os detalhes e paga já o primeiro ano para você não ter preocupação nenhuma com essa questão de contratar esse umbrella à parte. Então, você que quer colocar, você não tem custo, né, com a contratação desse umbrella. Umbrella é tão barato. E é barato, né? Eu vou jogar um número aqui, mas porque cada um é depende do que a pessoa tem. Sim. É coisa de $500 por ano. É muito barato. Então, as vantagens, isso não é uma resposta a pessoa falar de não colocar solar, porque as vantagens são muito maiores. No nosso caso, na verdade, é 250. $250 por ano. Tem muito barato. É muito barato. Eu tô jogando 500 aqui, tô jogando até um número o dobro, alto mesmo. O dobro do valor, sim. Pro solar, a gente coloca lá $250. Então, perfeito. Não tem por que a pessoa não fazer isso. Isso ao ano. Ao ano. Então, sim. É muito bom, barato. é muito bom. Que legal, Paula. E o que mais? Que história que você pode contar pra gente de seguro, que aconteceu aí com você? Comigo, olha, não sei, são tantas coisas. 25 anos de história. Eu escuto tantas coisas. Seguro de casa, a importância de ter um agente, eu acho que até eu toquei nisso com você. Quando você tem um agente de seguro, ele está ali para te defender, ele é teu representante, certo? Porque tem companhias, vamos colocar aí Progressive, por exemplo. Você pode ir online e fazer o seu seguro de carro lá com a Progressive. Só que quando você vai por uma agência, você tem um agente te representando, certo? Se você tem um acidente de carro, é para isso que teu agente ele vai te ajudar com isso. Um agente ele vai checar os melhores preços para você, isso que eu faço na minha agência. Então, todos os meus clientes que as pólices estão renovando, no mês seguinte eu já puxo toda uma lista, eu já procuro se eu acho melhores preços ou não. Eu tenho um caso de um cliente, seguro de casa, isso. Eram dois amigos, eles eram vizinhos, então eles moravam no mesmo condomínio, um num prédio, outro no outro.
Houve uma enchente que entrou, danificou a casa dos dois. Uhum. A mesma companhia de seguro para os dois, e eu era agente dos dois também. Ou seja, então Ó, tudo bem igual, similar. A única diferença foi que o adjuster, então a pessoa que cuidou do caso deles, eram diferentes. Um aceitou e cobriu todos os danos, o outro ele falou que não vou cobrir nada. Aquele cliente não entrou em contato comigo. Até então ele ficou tentando lutar com a companhia, direto com a companhia, e eles negaram toda vez. Quando ele chegou para mim e falou, Paula, eu vi que o meu vizinho, o meu amigo, recebeu um cheque da companhia e eu não. E é isso que aconteceu, foi tudo mesmo. Eu falei, não, peraí. Então eu fui lá, entrei em contato com a companhia, com aquele adjuster, e realmente o adjuster falou, não vou cobrir. Eu falei, não, peraí. Eu falei, como é que você não cobre? Eu peguei aquela luta para mim. uau. Que é isso que um A agente de gente seguros deve deve fazer, fazer. no meu Uhum. pensamento. Tem muitos que não fazem, mas na minha ideia é isso. Eu liguei para a companhia, liguei para o meu representante, falei, olha só, eu estou representando vocês há tantos anos e tá. E foi um vai e volta, consegui que eles cobrissem. Uau, Então, assim, parabéns. reverteu a situação. Então, acho que isso é muito de experiência que a gente tem. Uhum. Porque muitos agentes também não... Eles acham que por estarem representando a companhia, Uhum. eles têm que representar a companhia e esquece do cliente. E não, você É o também tem que contrário, bater né? o pé e falar, peraí, eu estou representando, é o meu O cliente, é isso cliente. que vocês têm que fazer, tá aqui. A cobertura é igual para todos, igual nesse Exato. exemplo. E Exato. foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, se vocês não cobrirem esse meu cliente, eu paro de fazer negócio com vocês. Não existe isso. Como é que eu coloco o meu nome, o nome da minha agência? Então eu luto pelo meu cliente. Isso faz Perfeito. toda a diferença. Isso aí foi uma coisa que a pessoa tem que lutar. Plano de saúde Você é foi pra todos os guerra, né? dias. Isso Eu vou para aí. a guerra É com os isso meus aí. clientes. Perfeito. Porque é aquele negócio, eu coloco eu sempre na situação da pessoa. Sim. Não só dos meus clientes, eu levo isso para a vida. Perfeito. Eu gosto de me colocar no lugar do outro. Se alguém me buzina e tá doido no trânsito, por exemplo, o que eu já penso? Eu não vou xingar a pessoa, eu não vou fazer nada. Porque se coloca no lugar daquela pessoa, às vezes ela tá com alguém no carro. A primeira coisa que eu penso, às vezes ela tá com alguém no carro que tá morrendo. Ele precisa levar para o hospital. Uhum. Então, abre caminho, deixa a pessoa passar. É simples assim. Então, se coloca, às vezes, no lugar do outro, a vida fica tão mais leve, Com fica certeza. tão mais fácil. Para que dificultar umas coisas que são tão fáceis? Abre caminho, acabou, tchau, deixa ele seguir o caminho, Perfeito. né? Do que talvez se evitar. Então, isso eu levo pessoal, tanto o trabalho pessoal, me coloco no lugar da pessoa. Muito É bom. dessa forma que, se eu tivesse o meu seguro, eu gostaria que o meu agente de seguro lutasse por mim. Que é Legal. ele que está em contato ali direto, ele tem mais leverage, né? Como é que fala em português? Ele é mais chegado. É. Consegue mais vantagens ali. Muito Vantagens, bom. tem muito mais Muito bom. vantagens. Plano de saúde, eu tenho várias Tem várias, né? histórias. Que Nossa, eu já legal. ajudei tanta gente. Já tive muita companhia que negou. Tive um cliente que ele teve câncer, foi diagnosticado com câncer. A companhia não queria cobrir. Companhia de seguro de saúde dele. Plano de Tá. saúde. Não queriam cobrir, estavam alegando que era algo pré-existente. Tá. Eu falei, olha só, não, a gente vai lotar. Não, se você está me dizendo que não é pré-existente, eu vou acreditar na tua palavra. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar a carta de todos os seus médicos lá no Brasil, de todas as vezes que você foi fazer os seus exames de rotina, que você não Uhum. tinha nada. E vamos enviar isso tudo para o seguro. Olha, foi um vai e volta, foi uma luta, 6 meses. Eles negando, negando, negando. Conseguimos que eles pagassem o tratamento dele Uau. todo. Parabéns. Glória a Teve um Deus. exame que foi, eu não lembro se foi em dólar ou em real, mas até em real o número era alto. Era 170 e tantos mil reais, ou em dólar, um tratamento que ele tinha que fazer. Ele foi, fez todo o tratamento, foi para o Brasil, fez o tratamento lá, que era um plano, o plano dele é um plano mundial, cobertura mundial. Uau. Ele escolheu de fazer tudo no Brasil. Então, ele teve todo o tratamento pago, ele se curou, ele está curado até Glória a hoje, Deus. ele tem esse plano até hoje. E tá lá, meu cliente Que ainda. E eu bênção, fico hein? Que super bênção. feliz com umas coisas assim. É A por gente isso, é por tenta. isso que você foi aceita naquele plano, né? De cristão, né? É. Vivendo por princípios. Exato, Parabéns. exatamente. Parabéns. Aquele plano é bem de princípios mesmo. Muito bom, parabéns. Tem algumas perguntas aqui. Ok. O Ecoloop mandou assim, ó. Podemos criar um seguro próprio para nossa empresa de manutenção e monitoramento? Pode, com certeza. Eu acho que o que ele está referindo é ter um plano de general liability. Ok. Então, você vai, aquele plano que eu falei, você abriu o teu próprio negócio, faça um general liability, que é o plano mais básico e mais abrangente que tem de todos os seguros. E ele é baseado no tipo de risco e o tamanho da companhia. Então, por isso que eu dei aquele exemplo de uma pessoa que limpa a casa, por exemplo. Perfeito. Se a pessoa acabou de começar, ela pode começar bem baratinho, é bem barato todo mês. Legal. E é esse plano que aconteceu alguma coisa, a companhia vai lá, coloca um advogado para te representar na corte, te defender. É esse seguro que faz, o General Liability. Muito bom.
E o Fernando mandou assim, ó. Como calcular o valor de seguro antes de comprar a casa? Hum, Bom, ele tem que entrar em contato com a gente. Porque Perfeito. eu tô pensando aqui, a pessoa não consegue calcular. Ele tem que entrar em contato com a gente, porque aí o que Uhum. que a gente vai fazer? Pegar o endereço da pessoa para jogar nas companhias, que é isso que eu faço. Eu jogo em todas as companhias que estão, por exemplo, disponíveis na Flórida. A gente tem que ter as inspeções, dependendo da idade da casa. A gente precisa de ter Uhum. algumas inspeções. Aqui na Flórida, uma delas é o Wind Mitigation, que é para saber quão resistente a casa é em caso de furacão. Ok. É o Wind Mitigation para isso. E tem o tal do four point. Então, dependendo da idade da casa, a gente precisa dessas inspeções. O four point, ele vai checar ali a parte hidráulica, né? A parte de ar-condicionado, o telhado e... quais que eu falei? São 4 pontos. Hidráulica, o plumbing, HVAC. Eu esqueci do próximo aqui O agora. telhado, você falou? Falei do telhado, esqueci do próximo. O Ok. plumbing, falei? Falou o plano. E aí ele vai checar como é que o estado da casa. É, as companhias, então, ele tem uma calculadora própria que ele pode checar o valor que é para reconstruir essa casa. Ok. Então é só assim que a gente consegue uma cotação. Para fazer o Fazendo cálculo. direto com a companhia. Que a cada companhia ela tem o teu próprio cálculo que eles fazem. É muito personalizado, né? É personalizado, Legal. exatamente. Tá. Cada casa Maravilha. é um preço. Perfeito. E o que faz um seguro aumentar? Então, seguro aumentar se a pessoa tem um histórico. Então, assim, a pessoa não, a casa. A Então, isso casa. é muito importante também, a pessoa, quando você está comprando uma casa, você saber já do corretor, isso é muito importante também os corretores saberem. Se ali já teve algum dano com água, Uhum. que isso fica, o histórico de danos ficam na casa. Ela segue No com a registro da casa. casa. Exatamente. Então, às vezes você está comprando uma casa que é nova para você, mas ela já vem com todo um histórico. Então, se tiver danos ali com água, principalmente água, algumas companhias já não vão querer fazer seguro para aquela casa. Então, aí você já tem que saber disso. Então, quando você já estiver procurando uma casa nova, se não for uma casa nova, né, acabou de ser construída, procura já fazer algumas cotações para você descobrir esses valores ou não. O que faz ela ficar mais caro também? Se ela não tiver as proteções contra furacão, então Uhum. fica bem mais caro. Isso é uma coisa assim que você visivelmente você pode ver, né? Se ela tiver todos aqueles, se tiver janelas de furacão, então impact windows, Ok. então isso já ajuda muito. Se ela não tiver as janelas e as portas contra furacão, se elas tiverem aqueles shutters, né, que é aquelas barras, aqueles ferros, então você procura saber. E aí tem que ser todas as aberturas da casa. Então, assim, se tiver uma portinha da garagem, ela também tem que estar segura, protegida. Ok. E isso faz baratear muito o seguro da casa. Se tiver Legal. alarme, ela fica mais em conta. Se não tiver numa área de enchente, aí você não precisa comprar o flood insurance. Isso tudo Uhum. conta, né? O tamanho da casa, isso tudo conta. Sim, mas é recomendável, como você falou, o Flood O Insurance, flood insurance é independente aqui totalmente na Flórida. recomendável. Sim. E se a pessoa, o interessante é que se a pessoa não estiver numa área de enchentes, então se ela não estiver no flood zone, ele é super em conta, o Sim. seguro. Ele só fica mais caro um pouquinho quando ela está na área de enchente. Perfeito. Então, é bom a pessoa, antes de comprar casa, também pesquisar tudo isso, né? Se você já tem umas casas, vamos supor aí, você já está entre 2 casas que você quer comprar, diria até 3. Você pode pedir a um corretor, um agente de seguros, para ele checar os preços para você. Uhum. Que a gente pode checar ali, olha, essas 3 casas o seguro fica tanto para cada Legal. uma e você determinar o valor ali. O Muito que bom. é cabível no seu bolso. Até porque os bancos, né, o loan, ele só vai ser aprovado também baseado nesse custo do seguro, né? Uhum. Da casa. Então a gente trabalha muito com gente com os bancos, que são os mortgage brokers, a gente trabalha muito com eles. É legal. Porque eles dependem dos nossos números também para aprovar o loan. Sim, trabalha tudo em unidade, né? Nós Entendi. trabalhamos ali tudo, corretores, os agentes de seguros e o mortgage broker. E o mortgage broker. A gente trabalha junto, bem Bem senão não sincronizado. acontece. Perfeito. Não acontece a compra da casa tão sonhada. Muito bom isso. E assim, o nosso canal é para prosperar na América. Você é uma pessoa que está há 25 anos, encontrou o seu propósito, prosperou já na primeira tentativa, né? Já foi. Uma pergunta pessoal minha. Você já pensou em desistir alguma vez? Não. Nunca pensou? Nunca passou na minha cabeça. Nem passou? Nunca nem passou na minha Uau. cabeça. Não. Eu acredito que, por exemplo, se não der certo com seguro, que não acredito que não vai dar, porque eu acho que quando a gente se aplica numa coisa, dá certo. Não tem como não dar errado. Se você água a plantinha todos os dias e coloca o alimento, não tem como dar errado. E você cuida, né? Se não desse certo no seguro, daria certo em outra coisa. Eu acredito que o que eu toco dá certo. Uau. Porque se eu colocar
é tudo mentalidade da minha mãe, né, que colocou. Mindset. É, Muito bom. você colocou a mão, se você cuida. Cara, você tem que cuidar, né? E colocar tudo ali que precisa. Uma relação, acho, da mesma forma. Sim. É tudo na nossa vida, né? Se você cuida. A minha relação, eu tenho uma fé muito grande. Se você cria é, aquele hábito de sempre estar ao redor de pessoas, né, que pensam da mesma forma. Uhum. É tudo isso, todo um pouquinho de ali, a cada dia. Não tem como eu errar, não tem Muito bom. como. Muito bom. É. E uma pessoa que acabou de chegar nos Estados Unidos, sonho da vida dela é chegar aqui e ela fala, cara, eu quero procurar algo para prosperar, sonho americano, tal. Que dica que você daria para essa pessoa? Que dica que eu daria? Olha, eu já ajudei muitas pessoas aliás, a abrirem agências de seguro. Que legal. É. É, eu digo assim, quem acabou de chegar, eu acho que procurar realmente. Primeiro, ela tem que saber qual é o sonho dela, né? Ela tem que Isso. entender. O meu sonho é ter isso, ou bens materiais, ou estilo de vida. Então, você tem que entender qual que é o teu sonho. E é dali, eu acho que ela tem que procurar saber o que aquele sonho envolve, né? Então, se é, por exemplo, abrir um restaurante, vamos Uhum. colocar. Então, você tem que começar a saber o local do restaurante, onde que é o melhor local para você abrir o restaurante. Você tem que saber todos os sistemas do restaurante e todas as licenças. Então, procurar profissionais que tenham experiência, né, que são licenciados, obviamente, para fazer tudo aquilo ali e te ajudar, né? E aí começar a viver aquilo. Eu tenho dois amigos agora que eu tenho ajudado, conversado bastante, porque eles estão cansados de trabalhar para alguém Legal. e eles querem mudar o estilo de vida. E eu falei, olha, tudo bem que você não quer, você às vezes não está pronto agora, mas começa a procurar o local. Aí ele, não, mas eu não tenho dinheiro agora para alugar esse local. Eu falei, não é questão de você ter dinheiro agora. Quando você já começa a olhar, você olha aquele local, você entra lá dentro e você começa a ver, Visualizar. você se vê ali dando aula, é, então, e aquilo começa a surgir, a se Uhum. materializar. O Perfeito. sonho começa a materializar. E aí eles estão fazendo justamente isso. é, e eles estão Muito bom. caminhando, né? Eu já ajudei várias pessoas também que vieram lá do Brasil, que tinham, por exemplo, eram licenciados, eram profissionais nas suas áreas no Brasil, chegou aqui, tiveram que fazer outra coisa. Uhum. E eu falei, não, você corre atrás. Se é isso que você gosta, se você quer fazer isso aqui, então você corre atrás das licenças. E com o passar do tempo, essa uma pessoa, ela era psicóloga no Brasil, ela é psicóloga aqui. Uau, E que ela fala, legal. poxa, isso aí foi, né? Você me falou que eu podia fazer, nem imaginava. E ela hoje é psicóloga aqui. Muito bom. Procurou a licença, fez tudo. Muito bom, perfeito. É. Você deu dois grandes insights, né? Um é a pessoa ter a experienciação das coisas Uhum. que ela deseja, para saber se realmente é aquilo que ela quer, que foi um pouco, eu acho que, do que você fez, né? Você experienciou e fez um lab em outras companhias para saber se era aquilo que você Exato. gostava. Você deu um insight muito importante, que é a pessoa não viver de condição, mas sim de decisão. Se é o que você quer, não importa a condição que você tá, e sim o que Não, você quer fazer. A condição, ela vem. Né? Deus mandou exatamente. maná no deserto. Então, tipo assim, ele não vai dar para Exato. você. Se ele te deu a visão, ele vai te dar a provisão daquilo que você precisa fazer. É. Tem que as pessoas ficam paradas na condição atual, né? E a Não condição adianta. atual não adianta nada. Nossa, sensacional. Cara, meu Deus, muito bom, muito bom. Tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas a Vai. prosperar. O que é prosperidade para você? Eu acho que é tranquilidade. Eu acho que é a paz de espírito, eu poder dormir à noite, é eu poder. Para mim, o sucesso na minha vida é isso, eu poder levantar e falar: hoje eu quero comer um lobster roll, que eu amo. Muito bom. Sanduíche de lagosta. Então, eu poder fazer isso. Eu poder tirar um tempo com a minha filha e brincar com ela e realmente colocar o celular de lado e poder fazer isso. Poder fazer uma viagem que eu gosto. Ter o carro que eu gosto. Perfeito. São coisas assim. Andar de Ter paz de bicicleta, que eu vejo que você anda espírito. bastante de Ando bicicleta, né? bastante de bicicleta. Eu voltei ao exercício agora, né? Legal, Eu voltei, estou voltando. legal. Então, Muito essas bom. coisas para mim, essa qualidade de vida para mim é o sucesso que eu sempre sonhei, que eu tenho hoje. Tenho a minha agência, eu tenho, né? Faço o que eu gosto, eu faço realmente com toda a alegria do mundo e todas as outras coisas. Acho que é isso que é sucesso na vida. E é muito bom, né? É muito É, bom trabalhar em algo que a gente ama e ainda servindo outras pessoas, né? isso é Ajudando outras pessoas. maravilhoso, poder ajudar. Eu peço sempre a Deus isso. Sempre eu Uhum. peço a Deus que eu possa ser, que eu tenha essa abundância da luz dele, mas que eu tenha tanta abundância que eu posso passar, Transbordar. transbordar e passar isso para frente. Eu acho que Muito é bom. isso que é legal. Eu acho que é isso que Deus quer para todos Com nós. certeza, né? A abundância dele, da luz dele, das bênçãos dele,
que ele fez esse mundo tão maravilhoso. É pra gente realmente estar aqui e curtir isso tudo. Exato. Viver e presenciar isso tudo, poder tocar É. isso tudo. Desfrute é um mandamento. Todos nós. Muito Todos bom. nós. Muito bom. É. Então, assim, só pra gente finalizar esse podcast que foi maravilhoso, eu Uhum. amei estar falando com você aqui, aprendendo mais sobre seguros contigo, entendendo mais Isso. da tua história. E a gente ficaria aqui muito mais tempo. Mas, É assim, verdade. quero que você envie pro pessoal agora uma mensagem. Se fosse hoje, tipo assim, o seu último dia na Terra, que mensagem você Uau! deixaria? E todas as pessoas no mundo inteiro vão ver essa mensagem. Nossa, aí é uma responsabilidade enorme. Eu acho que a pessoa tem que procurar sorrir e ser ela mesma. Todos os dias, procurar a felicidade. É isso que eu acho. E felicidade é essa luz. Essa luz, ela eu vou ter que falar isso, não, é de Deus. Amém. É ter essa abundância de luz que ela completa e ela traz felicidade, porque é só quando a gente consegue parar e escutar isso e saber qual é o seu caminho aqui, qual é o seu propósito. Eu diria isso, procura ser você e ser feliz nas suas ações. É Uau. isso. Muito bom, muito bom. Muito Obrigada por obrigado, me ter Paula. aqui. Muito obrigado, viu? E o seu Nossa. Instagram, como é que o pessoal te seguir? Então, tem o meu Instagram que é Paula M. Rosa. Paula M. Então, Rosa. paulaM.rosa. Mas acho que quando você digita lá Paula M. Paula M. Rosa, eu sou a Rosa. única que aparece lá. Tem a da agência, que é Universal Insurance. Se for Ok. falar em portuguesado, é Universal Insurance. Você pode mandar mensagem ali que a gente tem todos os contatos por ali. Eu Muito dou bom. bastante dicas de seguro por ali também. Dicas de várias coisas. Sensacional. De vida, de bike. Exato. Tem muita gente que tá gostando. Que legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não tem como não ter gostado. Então já deixa o seu like aí nesse vídeo, ok? Já deixa o seu comentário também aí, né, pra Paula. Segue ela lá no Instagram, nas redes sociais. Então, se você precisa de algum tipo de seguro, você sabe agora uma pessoa muito experiente, 25 anos, que pode te ajudar com diversos tipos de seguros aqui na Flórida, ok? E aqui embaixo tem um link na descrição para você se inscrever, caso você precise de alguém ou enviar para alguém que precisa trabalhar, tá? A pessoa pode trabalhar home office, a empresa Volt Solar que está fazendo esse recrutamento pode te ajudar com várias técnicas. Essa pessoa que você tem aí que de repente quer trabalhar, precisa de um trabalho, precisa de uma renda, ou de repente já tem um trabalho, mas quer uma renda adicional, né? A empresa vai ensinar tudo para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, tamo junto até além do topo. Let's bora prosperar na América, porque você nasceu para vencer. Tamo junto até além do topo. Valeu, abraço. Amém.